O Van Dijk, a gente fala, né, desses impactos, pelo menos pontuais, aqui no Brasil em minério de ferro. A gente tem visto bastante impacto na Vale, nas siderúrgicas, hoje mesmo, né? Mas a gente vê também que assim que há qualquer tipo de especulação sobre uma desaceleração da China e as ações de Vale principalmente caem, a gente vê uma série de institucionais indo atrás dessas ações. Na semana passada mesmo, quando houve uma queda bastante forte de Vale, né, pelo menos do minério de ferro, e a Vale chegou ali na região dos R$ 64, a gente viu muitos investidores fazendo a compra dessa empresa, principalmente os institucionais lá fora, não necessariamente os daqui de dentro, né? As corretoras aqui brasileiras bastante vendendo suas ações. Eu queria entender um pouquinho, né? A gente continua em China, continua em Vale, mas eu queria entender essa percepção, pelo menos dos institucionais lá de fora, de que chegando numa determinada região é interessante continuar com a empresa a despeito dessa possibilidade de desaceleração do minério e da economia chinesa. É uma grande empresa que merece olhar, né? Felipe, ontem mesmo à noite eu tive uma conversa com o Dr. Basile, meu médico e preocupado com a Vale, um grande investidor. E eu disse exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. A Vale é muito mais do que a China. A Vale é uma das empresas mais bem geridas no Brasil, uma empresa que tem diversidade de tipos de atividade e ela não a gente não deveria analisar a Vale. Sim, ela é uma empresa que ela produz e trafega ao redor do mundo, comercializa ao redor do mundo minério de ferro, mas tem muito mais na Vale. E se a gente olhar a Vale em termos de gestão, é uma empresa muito bem gerida, que é uma coisa meio rara na América Latina e principalmente no Brasil. Com isso, a gente tem uma empresa que é de fato uma multinacional, muito forte, e a gente deveria entender que existem ciclos de recessão, existem ciclos de expansão, a gente ainda não está num ciclo de recessão, mas a gente está num ciclo de arrefecimento. E o maior cliente da Vale, sim, é a China, né? E está num processo de arrefecimento rápido da economia. O fato da China não chegar nos 5% não quer dizer que a China não vai crescer esse ano, né? Nós não esperamos uma China que cresça negativamente. Mas a gente tem uma expectativa, a minha expectativa para a China é que ela chegue a 3% com bastante suor. Né? Mas 3% a gente não pode dizer, em hipótese alguma, que não é um crescimento decente. É um crescimento bastante acelerado, ainda mais com um país do tamanho da China. Pode falar, pode falar. Eu ia fazer mais uma pergunta, porque todo esse cenário, Van Dijk, e eu tenho visto vários comentários, esse cenário todo demanda estímulo, né? Todo mundo está falando, tá, e quando que vem o estímulo? Tá, e a China? Quando que o governo vai estimular a economia? Porque o próprio primeiro-ministro falou, olha, vai ter crescimento de 5%. Isso, entre aspas, inegociável aqui na China. E com todo esse dado de inflação para baixo, todo esse dado de crescimento econômico para baixo, toda essa desaceleração da economia chinesa, é impensável que a China não vai, ou o governo não vai colocar estímulos. A gente já viu uma sinalização ali, corta juro aqui para os empréstimos, essa questão dos empréstimos, enfim. Quando que vem esse estímulo da China, né? Vão deixar sangrar um pouquinho mais ainda a economia até efetivamente chegar esse anúncio? É o que o mercado está esperando, que de alguma forma ou de outra venha um estímulo um pouco mais pesado, a mão do governo chinês seja um pouco mais pesada nesse sentido, né? Felipe, o estímulo já veio através de corte de juros, injeção no caixa das empresas financeiras que financiam principalmente hipotecas na China. Mas isso não quer dizer que o problema foi resolvido, porque nós temos um problema estrutural. Nós não temos um problema conjuntural. A gente teve um problema estrutural porque a China, ao longo da sua estratégia de crescimento, desde a abertura e nos anos 70 por Deng Xiaoping, nós deflacionamos o salário da população, porque naquela época, de fato, não tinha pressão para cima, trouxemos empresas multinacionais para lá para trazer com elas tanto tecnologia como empregos. Isso aconteceu, as pessoas gostaram, as empresas gostaram, o mundo gostou, com todo tipo de gadget que é produzido, desde as
coisinhas pequenas e relevantes, mas que vendem no mundo inteiro, coisas muito pequenas, até os iPhones da vida, os iPads da vida e uma série de outras coisas. Inclusive agora, no Brasil, carros elétricos, que é uma coisa importante. A China é a maior produtora de carros elétricos do mundo. Então, isso não resolveu o problema estrutural, que é quando é que a população chinesa, em sua massa, 1,4 bilhão, vai passar a ter aumentos salariais que se coadunam com a taxa de crescimento e produtividade, que seria o mais esperado. Como existe uma ditadura na China e o governo determina como funciona, não existe um mercado de trabalho propriamente dito, determinado por oferta e demanda, o governo determina o preço do trabalho. E dessa maneira, apesar de sofrer uma série de pressões e o custo do trabalho vem se elevando ao longo desse tempo, mas muito menor do que seria dentro de uma estrutura de uma sociedade de classe média que pudesse consumir os bens produzidos lá dentro. Então, isso é um problema que é estrutural. A China precisa abraçar uma economia de mercado de fato em todas as suas facetas, inclusive internamente no mercado de trabalho. A gente teria uma China muito diferente, talvez não tão pujante como a gente tem hoje. Mercado e democracia andam de mãos dadas, existem uma série de problemas na democracia, porque as pessoas não gostam sempre do que o governo determina, mas é a beleza da democracia e que, no longo prazo, estabiliza uma economia para um crescimento de fato sustentável.